Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo em vós comece, tudo em vós termine, por aquilo que fizemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, galera. Boa noite, Vânia, né? Boa noite aos demais que vão assistir também a esta gravação, que vão acompanhar depois as aulas online. Gostaria de recebê-los novamente para essa aula que seria ontem, né? Mas por motivos de solenidade do Santo Crisma na paróquia, eu estava servindo na missa, né? Porque eu sou cerimoniário também, então não conseguia dar essa aula no dia de ontem. Aí foi remanejada, né, para o dia de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso tema da Santíssima Virgem Maria. Na primeira aula, né, nós fizemos um aparato geral acerca de Nossa Senhora, acerca da devoção à Virgem Maria. Nós até entramos em algumas coisas mais específicas um pouco, porém nós deixamos, né, ou talvez digamos que o principal desse tema para iniciar na data de hoje. A retomar um pouquinho do que foi falado na semana passada acerca da devoção, nós discorremos bastante sobre uma coisa que muitas das vezes outras pessoas de outras religiões não entendem acerca do catolicismo e em relação a Nossa Senhora, que é aquilo que nós fazemos, né, as orações, as devoções, peregrinações e tudo mais. A partir desta aula, daquela aula e junto com a de hoje, é possível, né, que nós possamos compreender melhor a nossa fé e possamos fazer assim com mais segurança, de não estar, por exemplo, cometendo algum pecado de idolatria, alguma coisa que muitas das vezes nós somos até acusados de fazer. Isso muito, né, pelo contexto histórico da humanidade, isso não é uma acusação recente, essa acusação vem desde o século III, né, quando já se negava a encarnação, consequentemente também negava-se a questão de Nossa Senhora, a virgindade, se nega a encarnação, né? A encarnação por si só é Deus se fazendo homem habitando entre nós. Se há uma negação disso, obviamente nega-se também que Maria tenha sido mãe de um Deus, e sim é mãe de um homem qualquer, digamos assim. Isso já vem desde o terceiro século ali em diante, depois foi perpassando pela história da humanidade esse tipo de negação. E hoje, né, nós somos muito atacados nesse ponto, principalmente pelos nossos irmãos protestantes. A começar, né, teoricamente, de Lutero, né, mas Lutero não em si sozinho, porque Lutero, ainda que ele tenha se rebelado contra a igreja, ele permaneceu até então, direto ou indiretamente, devoto de Nossa Senhora. Mais precisamente, essa negação foi surgir com João Calvino, e dali em diante, né, com todos os demais protestantes que foram surgindo, né? Tanto que a igreja luterana hoje é a menor igreja protestante do mundo, né? Então, assim, aquilo que Lutero ainda resguardava de Nossa Senhora, pouco se existe no protestantismo, dado o fato que o próprio luteranismo hoje é, teoricamente, pequeno e numericamente irrelevante perante ao protestantismo. E isso, né, para nós católicos, é bom que nós compreendamos que o que nós fazemos a Nossa Senhora em relação à devoção, nós fazemos diretamente a Deus, somente a Deus. E existe aquela devoção que indiretamente nós fazemos aos santos. Ou seja, aquilo que, por exemplo, quando eu pego São José e eu olho o exemplo de paternidade dele, o exemplo de fidelidade em relação a Santíssima Virgem, eu adoto isso como um exemplo e começo também a praticar na minha vida. Logo, se eu tenho uma vida, digamos que piedosa, na questão da paternidade, na questão da condição de esposo,
logo eu também estou respeitando mais ainda a Deus, né? Porque uma vez que eu exerço essas funções, eu estou lhe respeitando os 10 mandamentos da lei de Deus. E isso, né, são as duas coisas que teoricamente são conhecidas, mas no meio dessa devoção diretamente a Deus e indireta a Maria, existe uma devoção intermediária. E essa devoção intermediária, ela difere da devoção aos santos e também difere da devoção a Maria, a Deus, no caso, né? Essa devoção intermediária é a devoção que nós temos por Nossa Senhora. Quando eu tenho devoção a Maria, eu tenho o amor, eu entendo que o amor que eu tenho demonstra que a santidade de Maria é infinitamente superior de qualquer outro santo, mas ela é infinitamente também inferior a qualquer coisa relacionada a Deus. Deixa eu aceitar, uma pessoa está entrando. Aí. Ou qualquer coisa relacionada a Deus, ou seja, é como se nós tivéssemos. Deixa eu voltar aqui para o slide. Aí. É como se nós tivéssemos não é uma pirâmide, né? Mas algo assim, Deus aqui, Maria estaria aqui, os santos abaixo de Maria. O que nós prestamos a Maria é muito maior do que prestamos aos santos, mas é muito menor do que prestamos até Deus. Mas isso, teologicamente, tem um nome. Esse nome, ele é reservado ao quê? Hiperdulia. Não sei se todos já escutaram esse termo, já ouviram falar dele, mas a hiperdulia é aquilo que é reservado singularmente à dignidade da Mãe de Deus. Ou seja, aquilo que nós oferecemos somente à Mãe de Deus, diferente aos santos e diferente ao próprio Deus. E quando nós estamos ali diante da Eucaristia, por exemplo, exposta no Santíssimo Sacramento, em alguma adoração, ou até mesmo na Santa Missa, ou quando eu vou ao Santíssimo na minha individualidade, ali presto a minha adoração a Deus, teologicamente, esse nome é dado de latria, que é o quê? É aquilo que uma adoração prestada somente a Deus, que inclusive as Sagradas Escrituras atestam, né? Adorar perfeitamente somente a Deus. Tudo que eu faço em relação a Maria não é uma adoração, é uma veneração que é conhecida como hiperdulia e não latria. Por isso que o termo, né, idolatria, se você separa, né, idol, isso vem dos ídolos, ou seja, outros deuses. E latria é o culto que é dado somente a Deus. Quando eu adoto, por exemplo, alguma personalidade histórica, vamos supor, Maomé, ou Buda, ou qualquer um desses personagens históricos que são conhecidos no mundo, e eu começo a prestar uma adoração a essas pessoas, eu estou cometendo uma idolatria. Ou quando eu pego uma imagem, seja até de santos, né, e eu começo a colocar a intenção em cima daquela imagem, que difere da intenção que é reservada para ela, né, é reservada para aquela pessoa de representar, não para a imagem em si, eu acabo cometendo uma idolatria. Até em relação a Nossa Senhora, quando eu tenho uma devoção a Nossa Senhora, e no meu pensamento, no meu coração, subtende-se que Nossa Senhora pode muito mais do que Deus, isso é um pecado de idolatria, porque você está tornando aquele santo, ou até mesmo a própria Virgem Maria, ou até mesmo qualquer um desses outros personagens que nós conhecemos, um ídolo. E aí estamos prestando a esse ídolo uma adoração. E aí, quando eu presto uma adoração a um ídolo, eu estou prestando uma latria. Logo, se tem o nome de idolatria. Ou seja, idolatria é adorar outras coisas senão a Deus, mas adoração perfeita. E aí tem aquilo que nós prestamos aos santos. Por exemplo, quando eu chego diante, vamos dar um exemplo nosso aqui, uma imagem de Santo Agostinho, e eu me prostro ali naquela imagem, e aquela imagem, para mim, a única coisa que ela tem é o significado de Santo Agostinho. Eu olho para ela, aí eu identifico, ó, essa imagem, ela representa um santo que viveu no quarto século. Esse santo era extremamente inteligente, esse santo tinha um intelecto muito apurado. Antes dele se tornar cristão, ele questionou muitas coisas justamente por conta do seu alto nível de intelecto. Esse santo demorou 30 anos para sua mãe conseguir, em oração, prestar a conversão para ele, né? E antes dele se converter, ele viveu em muitas prostituições, ele viveu em muita bebedeira, ele viveu muitas coisas erradas.
Até que um certo dia, esse santo, que aqui nessa imagem está representado, na Basílica de Milão, ele escutando uma pregação de Santo Ambrósio, ele é tocado através daquela pregação. E aí, Santo Ambrósio, que tinha o dom da oratória, né, que aplicava bem as palavras, ou seja, a perfeição de retórica, acabou tocando o coração daquele jovem homem que tinha tantos atributos intelectuais, tocou para que ele pudesse ser incomodado em buscar conhecer a palavra de Deus. E desde então, por ser uma pessoa inteligente, com intelecto apurado, começou a buscar as informações necessárias acerca da Bíblia, acerca dos documentos que a igreja tinha até aquele momento, e Santo Agostinho foi, e Agostinho, né, de Hipona, foi se tornar quem a gente conhece hoje. Então, quando eu me prostro diante dessa imagem, eu tenho esse pensamento, esse entendimento, eu estou ali fazendo uma dulia, é o nome teológico que se dá, ou seja, um culto àquele santo que difere ao culto à Nossa Senhora e que difere ao culto que eu dou a Deus. O culto de dulia, resumidamente, ele significa você olhar para aquela a representação, seja iconográfica ou através de uma imagem, e lembrar o que aquela pessoa se tornou, o que ela era, o que ela se tornou. 99% dos santos, talvez com uma rara exceção de João ali, que era o discípulo amado, que não precisava, que na verdade ele precisava, né, mas o chamado, ele já foi, já chegou pronto, né, para se tornar apóstolo, com exceção, uma rara exceção desses tipos de santo, todos os demais, eles tinham um passado. E esse passado, muitas das vezes, ele se assemelha ao nosso passado. E se assemelhando ao nosso passado, e nós olhando o presente que eles estão hoje, ou seja, no convívio dos eleitos, porque eles entenderam que eles poderiam ter uma conversão verdadeira, nós olhamos para aquela imagem e falamos, eu quero ser como Santo Agostinho, eu quero ser como Santa Teresinha, eu quero ser como Santa Catarina de Sena, eu quero ser como Santa Joana d'Arc, e assim por diante. É isso que nós fazemos diante de uma imagem de um santo. E aí, até respondendo também questões que são outras objeções protestantes acerca das imagens. Porque, geralmente, quando eu estou conversando com algum, a primeira coisa que vem antes disso, né, antes desses questionamentos acerca de adoração de santo ou de Maria, a primeira objeção que eles falam é que Deus proíbe a questão das imagens. E aí, eles utilizam Salmo 115, eles utilizam Êxodo capítulo 20, e quando a gente vai lá e refuta, né, esses argumentos, por exemplo, Êxodo capítulo 20, né, que Deus proíbe a confecção de imagens de ídolos, e aí lembra do que eu falei para vocês, ídolos é aquilo que se comete em relação à idolatria, que é o quê? Colocar no lugar de Deus. Deus condenou a confecção de imagem de ídolos. Logo, não condenou a imagem no contexto literal, porque senão ele não ordenaria depois, lá no capítulo 25 do mesmo livro do Êxodo, que se fizesse a imagem de dois querubins e colocassem, perdão, que se fizesse a imagem de uma serpente e colocasse no cajado de Moisés, para que todo aquele que fosse picado por uma serpente olhasse para aquela imagem daquela serpente e ela fosse curada. Depois Deus não ordenaria, lá no livro de Números, por exemplo, que Salomão colocasse na Arca da Aliança dois querubins de bronze, e aí duas imagens de querubins de bronze, e depois na confecção do próprio templo de Salomão colocasse imagem de palmeiras, de leões, que representassem a grandeza de Deus e a grandeza também da natureza. Ou seja, imagem condenada por Deus é imagem de idolatria. E aí, quando nós refutamos esse tipo de argumento, o próximo é, mas aí vocês pegam a imagem e adoram a imagem. Pelo contrário, o que nós fazemos diante de uma imagem é aquilo que eu acabei de explicar. Nós olhamos para ela e lembramos a perfeição que aquele representado alcançou. Se for Maria, nós vamos olhar e lembrar a Mãe de Deus, Virgem, Santa, pura, fiel, a única escolhida, a única que foi digna. Vamos lembrar de muitos atributos em relação a Nossa Senhora. A única que foi santa é santa e vai permanecer santa até o fim dos tempos. Se for qualquer outro santo, vamos lembrar do passado, que muitas das vezes daquele santo é um passado problemático, e ele, ao conhecer Jesus, se converteu e lutou contra aquele passado, e nós vamos usar isso como exemplo. Maria olhando as virtudes e tentar cada vez mais se assemelhar a ela. E aos santos olhar o seu passado, que é digno também de lembrança, e falar, cara, esse santo
tinha um passado infinitamente pior que o meu e alcançou a santidade. Por que, que eu também não posso alcançar essa santidade? Quando olhamos, por exemplo, a história de São João da Cruz, que tinha a grave o grave cometimento do pecado contra a castidade, que era um santo que tinha problemas seríssimos em relação à sua própria sexualidade, não suportava estar próximo de uma mulher, que ele sempre tinha os desejos sexuais da carne ali, porque era um problema que ele adquiriu ao longo da sua juventude e vida ali em si. E aí, quando ele se torna santo, ele toma uma cruzinha na mão, por isso que o nome é São João da Cruz, para que todas as vezes que ele se encontrasse, ele tivesse esse desejo do pecado da sexualidade, ele olhasse para aquela cruz e ele apertava ela a ponto de sangrar a sua mão para poder lembrar que numa cruz, naquela ali representada, um Deus morreu por ele. Você tem Bento, São Bento, que quando também tinha o pecado da sexualidade, vinham os desejos da carne acerca dele, ele se jogava no gelo, nos espinhos, para poder extirpar, né, aquela vontade através da dor física ali, ou a dor de sentir o frio no gelo e até mesmo se queimar, ou de ser perfurado por espinhos. Ou seja, esses santos, quando nós olhamos para eles, assim como muitos outros, o único sentimento que nós temos não é de adorá-los, de falar, nossa, esse santo é perfeito, esse santo vai me levar para o céu, ele vai me salvar. Não, nós vamos olhar para ele e vamos lembrar que ele entendeu que o único que poderia salvar e levar ele para o céu era Jesus, a partir do seu conhecimento. E uma vez que ele conheceu Jesus, ele negou tudo aquilo que também o afastava desse mesmo Jesus. E é o que nós devemos também fazer. Ou seja, e aí, quando refuta esse argumento, aí eles vão para outros temas, para outras coisas, porque a questão da imagem, a questão dos santos, a questão de Maria, da adoração, já cai por terra por aí mesmo. Ou seja, teologicamente, existe o termo hiperdulia, que é aquele culto reservado somente a Nossa Senhora, o culto de latria, que é o culto reservado somente a Deus, ou seja, a adoração que nós damos somente a Deus, e por último, o culto de dulia, né, que é o que nós reservamos aos santos, né, aqueles que alcançaram a perfeição divina. Continuando, deixa eu ver o slide. Perfeito. Aí, no próximo slide ainda fala, né? O culto de latria, né, que significa adoração, é único para Deus. Só Deus pode ser adorado e só Cristo, Deus, e só Cristo, Deus feito homem, ele é o Salvador. O próprio Cristo nos disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. Dulia, né, que é o culto de Dulia, que significa veneração, é devido aos santos, ou seja, as pessoas cujo heroísmo comprovado no exercício das virtudes cristãs da igreja nos coloca como um exemplo a seguir, sendo enviados ao altar. E por fim, né, hiperdulia, que também é o culto de hiperdulia, que é um culto especial, que é devido a quem? A Virgem Maria, a Virgem Santíssima, como a Mãe de Deus. Esse culto ele é exclusivo a ela e nasce na necessidade de colocar o culto à Virgem em uma posição privilegiada, acima dos santos, mas sem alcançar o limite, ou seja, sem alcançar a latria. É basicamente, resumidamente, tudo o que eu falei até agora. E aí nós temos algumas outras coisas, né? Antes de entrar nisso daqui, deixa eu ver o próximo slide como que está. Eu vou por aqui mesmo, depois vou inverter, porque no meu material está ao contrário. E aí nós temos, né, o que eu comecei falando para vocês em relação às devoções, né? Lá no comecinho da igreja já existia problemas em relação à devoção à Nossa Senhora. Quando você começa a estudar um pouco mais acerca da devoção a Maria, você vai descobrir que para poder, digamos que sempre que se tentava negar a Nossa Senhora, na verdade não era negar a Nossa Senhora, mas sempre negar o próprio Deus. Lá no século III por IV, por exemplo, quando a gente vai lá para o Concílio de Éfeso, né, que trouxe uma divisão
trouxe separou a devoção a Mariana um antes e um depois, né? Ou seja, existe a devoção a Maria antes de Éfeso e a devoção a Maria depois de Éfeso. O principal objetivo ali, eu não vou aprofundar tanto nisso, mas o principal objetivo daquele tipo de negação à devoção à Nossa Senhora não era negar a Nossa Senhora, mas o próprio Deus, porque eles estavam negando a encarnação. E quando nega-se a encarnação, qual era o objetivo de negar a encarnação? O objetivo de negar a encarnação era dizer que não era possível Deus também estar na Eucaristia. E aí, quando você nega isso, você diz o quê? O que é negar a encarnação? É você dizer assim, Deus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi só Jesus. Era um dos tipos de negação que existia. Eles separavam a divindade de Deus da humanidade de Deus para dizer que na cruz só morreu o Jesus homem e o Jesus divino não morreu. E aí, basicamente, o Concílio de Éfeso ali, né, fez uma pergunta simples e que derrubou esse tipo de argumento. Como poderia somente morrer na cruz, Jesus humano e Jesus divino não, mas na hora de ressuscitar, Jesus humanamente, era possível de ressuscitar? Por quê? E aí o conselho veio e trouxe a resposta, né? Porque não havia uma resposta para isso, obviamente, porque para que Cristo ressuscitasse, quem que deveria habitar em Cristo? O próprio Deus. Logo, o próprio Cristo deveria ser o próprio Deus, porque um homem humanamente não ressuscita, só o próprio Deus pode ressuscitar um homem ou ressuscitar a si próprio. Não existe a possibilidade de Jesus, se existisse essa separação de Jesus divino, de Jesus humano, não existia a possibilidade de haver a ressurreição. E aí a igreja vai e afirma, né? Não existe separação da personalidade divina e humana de Jesus. A personalidade unicamente existente em Jesus é a personalidade divina. E aí traz como personalidade não só o tipo de vida, a forma de viver, mas o contexto geral. Ou seja, só existia Jesus divino na pessoa de um homem que se habitou entre nós. Ou seja, Jesus carne é carne porque ele, enquanto Deus, quis que fosse carne. Então, para que ele morresse, Deus também teria que querer que ele morresse. E logo, para que ele ressuscitasse, Deus também teria que querer que ele ressuscitasse. Logo, não haveria divisão entre essas duas partes. Mas aí, aquela igreja da época, não uma igreja em si, né, mas, digamos, que aquele contexto que a igreja estava, existiam as pessoas que negavam isso, negavam essa encarnação, negavam a divindade de Jesus. E para poder negar essa divindade, também negaram a maternidade de Nossa Senhora. Falava-se que Maria só era mãe de Jesus enquanto homem, e não enquanto Deus também. E aí veio depois o concílio de Nicéia, veio outros concílios que, inclusive, determinou um dogma para a igreja, né, o dogma da maternidade divina, que nós vamos ver também nessas aulas de Nossa Senhora. E depois, lá, muitos anos depois, o Concílio Vaticano II reafirma isso na Lumen Gentium, quando diz, né, a Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o verbo de Deus... Ah, não. Achei que tinha alguém tentando entrar. Voltando aqui. A Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o verbo de Deus no coração e no corpo e trouxe ao mundo a vida, é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Isso veio ser reafirmado lá no Concílio do Vaticano II, muitos séculos depois, e ainda na Marialis Scriptus, né, que é mais um documento da Igreja também de Paulo VI, né, reafirma isso, né, quando ele fala lá assim, deixa eu achar aqui. O culto da bem-aventurada Virgem Maria tem a sua suprema razão de ser na insondável e livre vontade de Deus, que sendo a eterna e divina caridade, realiza todas as coisas segundo o plano do amor. Amou e fez-lhes grandes coisas. Amou por causa de si mesmo e por causa de nós, e deu a si mesmo, e nolas deu também. E ainda continua alguns outros trechos, né, que fala assim,
unida a Cristo por um vínculo estreito e indissolúvel, é dotada da missão sublime e da dignidade de ser mãe do Filho de Deus, e por isso, filha predileta do Pai, e sacrário do Espírito Santo. Por este dom de graça, eximia superar de muitos ou todos as outras criaturas celestes e terrestres. Abaixo de Deus não há alguém maior do que Nossa Senhora, e acima dos santos também estão Nossa Senhora, inclusive dos anjos. E aí, continuando, né, deixa eu passar o slide para vocês. Essa parte eu acabei de ler. Entendido um pouco dessa problemática acerca da devoção à Nossa Senhora, né? Eu até vou citar mais um exemplo, né? Quando chega no século VII, por exemplo, também, mais um tipo de negação que vem lá no século VII e VIII foi dos iconoclastas, né? Os iconoclastas, o nome, né? Talvez já dá para remeter isso, né? Iconoclastas, ou seja, quando você separa ícono de clastas, né? Clastas era o povo, ícono era o que esse povo estava ali rebatendo ou questionando. Esse povo lá, eles diziam que não se pode representar Deus num ícone ou numa imagem ou numa cruz, porque isso diminui a divindade desse Deus. E também eles falavam assim, logo, se diminui a divindade desse Deus, traz respaldo para aquilo que nós sempre afirmamos, Maria não é mãe de Deus. E aí, a igreja vai, lá no concílio de Constantinopla, né, naquele ano, naquele mesmo ano, aliás, no ano seguinte, né, no século seguinte, porque isso foi feito lá no finalzinho do século oitavo, ou seja, talvez no ano 890, alguma coisa, mais ou menos. E aí, no início do século IX, a igreja, no concílio de Constantinopla, ela vem reafirmar novamente a maternidade de Nossa Senhora e também a divindade de Deus. Ou seja, sempre quando se nega a Nossa Senhora, na verdade está querendo negar o próprio Deus e não a Nossa Senhora. Tanto que o respaldo que a Revolução Protestante encontrou para poder negar a devoção a Maria foi justamente aquilo que os iconoclastas falavam lá no século IX. Inclusive, né, no principal documento da Reforma Protestante, fala lá, né, eles citam o Concílio de Constantinopla como inválido e também citam a questão dos iconoclastas, para dizer que Deus não se podia fazer homem e Deus na Eucaristia. Logo, também Maria não poderia ser mãe de Deus. Ou seja, para poder piorar mais ainda a coisa, negou-se a maternidade de Nossa Senhora enquanto mãe de Deus e também negou a grandeza de Deus de querer se fazer presente na Eucaristia. Ou seja, os erros teológicos, os erros em relação à fé, ela não vem de Lutero somente, vem de muito tempo. Lutero só foi dar ênfase a isso. E por que, Miguel, que com Lutero se tornou de forma tão mais difícil de ser combatida pela igreja e tomou uma proporção tão grande como tem hoje? Porque Lutero encarou o tempo da moleza, né, vamos dizer assim. Se lá no século IV, para poder negar isso, era só em contextos bem específicos, para espalhar essa informação era muito mais complicada. Lá no século VII, a mesma coisa, Lutero encontrou o tempo da imprensa, né? E ali é aquilo que se demorava anos e anos para poder fazer num pergaminho, transportar de uma região para outra, Lutero conseguiu fazer talvez num dia, quando ele pegou tudo aquilo, compilou numa imprensa e ali espalhou pela Europa, né, começando pela Alemanha, depois foi para Finlândia, depois Suíça, Suécia, toda aquela região ali, né, escandinava, né, depois o norte da Europa, depois o sul da Europa, foi espalhando para a África, depois para a América, né, depois de conquistar, por exemplo, os ingleses, né, e aí depois lá quando os ingleses desbravaram os Estados Unidos, por exemplo, depois, graças a Deus, o Brasil foi desbravado pelos portugueses, né, mas depois, durante a colonização, pelos espanhóis, pelos ingleses, foram trazendo esse tipo de coisa, tudo ali pela questão da imprensa. Ou seja,
a vida de Lutero para questionar, não só de Lutero, né, mas do protestantismo um todo, né, porque Lutero ele só deu o primeiro passo. Os protestantes depois se espalharam de modo proporcionalmente, digamos que mais do que a própria Igreja Católica. A Igreja Católica conseguiu rebater depois com o Concílio de Trento, mas a gente viu a divisão que causou e que nós temos até os dias de hoje. Os Estados Unidos é completamente, não completamente, né, mas muito mais protestante do que católico. O Brasil está caminhando para se tornar um país mais protestante do que católico. Talvez em 2030 o protestantismo passe a Igreja Católica em número de pessoas, e assim por diante. Mas tudo por quê? Porque veio na época mais fácil de ser espalhada essa informação. Hoje, se você pega uma pessoa a mais leiga possível do protestantismo, o principal argumento para eles não ser católico é a questão de Nossa Senhora e da Eucaristia. Notem que não existe diferença do primeiro século, ou seja, no primeiro século negava-se a Eucaristia quando a encarnação e também a Nossa Senhora, consequentemente. Depois lá com os iconoclastas e agora com os protestantes. Ou seja, existe um padrão de negação. E um protestante mais leigo que existe hoje, se você perguntar por que você não é católico, ele vai falar por conta da questão da adoração a Maria e a questão da Eucaristia, e assim por diante. E aí você tem que fazer uma catequese com aquela pessoa, um a um, para poder tentar, né, trazer de volta para a igreja, trazer de volta para o seio e para o corpo de Cristo. Mas a missão é extremamente difícil, porque existe uma campanha massiva de destruição da igreja, não só por parte do protestantismo. O protestantismo hoje talvez seja os menor dos problemas em relação a isso. Mas existe uma campanha midiática, uma campanha universitária, uma campanha cultural, musical, para poder destruir a Igreja Católica. E isso perpassa muito pela Eucaristia e por Nossa Senhora. E assim vai ser até o dia que Jesus voltar, né? E aí nós entramos, né, depois de tudo isso, na questão das devoções à Nossa Senhora. E aí nós temos a primeira das devoções, que é a devoção interior. Essa devoção é aquela que nasce, né? Ela nasce do nosso próprio espírito, aquele que nós recebemos no batismo. Depois ela brota no nosso coração e depois vai levando isso, né, por toda a nossa vida, a fim de nós olharmos para Nossa Senhora, reconhecer a sua grandeza e professar a nossa fé na Santíssima Virgem Maria, conhecendo os seus milagres, as suas aparições, as suas exortações para a humanidade, tudo aquilo que ela, quando ela aparecia em contexto, ela falava para aquele povo, para aquela região, ou até para o mundo todo, como foi com Nossa Senhora de Fátima, em Simbres, em Fátima, como foi com Nossa Senhora em La Salete. Tudo isso, né, sempre num propósito de que nós católicos, a fim de que conheçamos essas realidades, possamos professar melhor a nossa fé. Por exemplo, no contexto que nós vivemos hoje, talvez é de extrema necessidade que os católicos conheçam as revelações de Fátima e de Simbres. Não dá para um católico hoje, na atual conjuntura que nós vivemos na sociedade, não ter conhecimento acerca dessas duas aparições, porque são as aparições mais contemporâneas que tem. Quando Nossa Senhora fala acerca do socialismo, do comunismo, fala acerca da falta de piedade e devoção do próprio clero, né? Quando fala lá que muitos sacerdotes vão se apostatar da própria fé católica, muitos não vão dar testemunho, e aí, às vezes, nós olhamos assim para um sacerdote e ficamos extremamente estarrecidos por conta de alguma coisa que ele venha fazendo, e aí não conhecemos, né, que Nossa Senhora já vem alertando a isso há muito tempo, há muito tempo. Quando ela fala, por exemplo, lá em Fátima, em 1917, que se o seu povo, o povo católico, não se prostrasse de joelhos no chão e rezasse o Santo Rosário pelo mundo, o mundo iria conhecer os horrores do comunismo. A Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. E muitos desdenharam. E o que aconteceu? De fato, espalhou os seus erros pelo mundo. Por exemplo, no nosso contexto mais direto, o erro que a Rússia espalhou dentro da Igreja Católica foi a infiltração de agentes da própria KGB, né, que era a agência de inteligência soviética, dentro do clero romano, dentro do próprio Vaticano. Quando nós estudamos um pouquinho acerca disso,
nós vamos ver que existiam mais de 1.500 agentes infiltrados dessa organização de inteligência dentro do Vaticano, a fim de espalhar pelos seminários do mundo inteiro, no Ocidente, de modo geral, novos seminaristas que tivessem a visão do próprio socialismo, do próprio comunismo. E aí a gente, quando fala isso, muitas das pessoas falam assim, mas isso é teoria da conspiração. Uma vez uma pessoa me falou isso, eu falei assim, você conhece o Conselho Vaticano II? Aí a pessoa falou assim, conheço, já li quase todo. Aí eu perguntei a ela, por que o Conselho Vaticano II nunca condenou o comunismo? Por quê? Aí ela não teve a resposta. Eu falei, sabe por quê? Porque o Concílio Vaticano II, na época, fez meio que um acordo com a própria União Soviética para que não existisse uma igreja mais militante, mas sim uma igreja pastoral apenas. A Igreja Católica Apostólica Romana, que durante 2000 anos sempre foi militante, quando eu falo militante, é combater os erros que tem no mundo, ainda que morra muitos por isso, a igreja sempre foi nesse sentido. No Concílio Vaticano II, atestado em documento, no próprio concílio, não se condenou o comunismo. A igreja perdeu a maior de todas as oportunidades de condenar aquilo que, naquele século em si, matou mais do que toda a história humana. Do que em toda a história humana morreu mais gente no século XX do que em qualquer outro tempo. Se somar a quantidade de pessoas que morreram em todos os outros séculos, talvez não dê a quantidade de pessoas que morreram naquele século, justamente por conta das ideologias que tiravam a centralidade de Deus. A própria Revolução Protestante, que trouxe muitas mortes, não se compara. A Revolução Francesa, que trouxe muitas mortes, não se compara, mas a Revolução Comunista, que é aquela que tomou aquele século em si e que ordenou tudo o que aconteceu, inclusive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e todas as ideologias que tomaram diversos lugares do mundo, China, Camboja, na África, né, as Américas, a Europa, tanto a Europa ocidental quanto a oriental, foi dominado por essa ideologia que Nossa Senhora já havia condenado lá no século, lá no ano de 1917, e o povo não levou isso à fé. E aí esses erros estão espalhados até os dias de hoje. Tanto que, gente, não é animador de falar isso, mas a igreja hoje, se vocês olharem, não combate mais como combatia o mal. Você dificilmente, nós católicos, é muito difícil que a igreja consiga hoje emitir um documento, por exemplo, no qual contemporaneamente, ou seja, no ano de 2022, venha condenar, por exemplo, a ideologia de gênero, venha condenar, por exemplo, o aborto, venha condenar, por exemplo, o comunismo. Por que, Miguel, que não existe um documento sinodal para isso? O Papa não é, contra essas coisas ou não é a favor? Não. É porque quando se faz, por exemplo, uma exortação apostólica, um Papa que tentou fazer, que talvez seja um dos motivos de sua queda, foi Bento XVI. E aí, o que aconteceu? Bento XVI não suportou o que o sistema global impôs sobre ele, principalmente na questão do aborto e da ideologia de gênero. Ou seja, aquilo que foi errado lá no Concílio Vaticano II por conta de não condenar essas atitudes, hoje faz com que os papas que vieram depois, os bispos que vieram depois, os padres que vieram depois, enfrentem enorme dificuldade de condenar isso, sem usar, aí para condenar tem que usar aquilo que vinha antes, né? Por exemplo, a Divina Redemptores, a Amor Laertes, a Lumen Gentium, a encíclica Centésimos Anos, que são antigas um pouco, né? E não tem um documento atual. Por que não tem um documento atual? Muitas das vezes não é porque a igreja hoje tem essa dificuldade de combater, justamente por haver, né, essas infiltrações socialistas dentro da própria igreja. Mas isso foi alertado por quem? Por Nossa Senhora, há muito tempo. E aí, às vezes, a gente olha isso e não compreende. Por quê? Porque a nossa devoção interior, que é justamente o que nós estamos tratando aqui, não está inteiramente ligada. Ou seja, a devoção interior ela tem o quê? Nascer do Espírito, brotar no nosso coração, para que nós possamos professar a nossa fé com maior grandeza e respeito a Nossa Senhora. E isso só é possível quando nós conhecemos a nossa devoção. Então, que a partir de hoje possamos ler, né, os documentos, as revelações de Fátima,
as aparições em Símbris, Nossa Senhora em La Salete, ou outras mais antigas também, para que nós possamos até compreender melhor os contextos sociais que nós vivemos. Depois disso, nós temos a devoção terna, né? Deixa eu ver o tempo. Tem mais 15 minutos. Isso. Não, 10 minutos. A devoção terna, né? Que isso quer dizer o quê? Devoção terna. Ela traz, né, uma confiança em Nossa Senhora semelhante à confiança que nós temos em uma mãe, nossos filhos, né? Por exemplo, desde bebezinhos, né, um filho tem uma confiança na mãe, nossa, que não tem nem como explicar. Eu falo por si só, né, quando nós somos pequenininhos ali, criancinhas, temos medo do escuro, tínhamos no caso, né, medo do escuro, medo de andar sozinho, medo de dormir sozinho, em quem que nós encontrávamos essa, essa segurança, esse conforto? Era na nossa mãe. Eu falo porque quando eu era bem pequenininho, né, eu não dormia se eu não deitasse na cama da minha mãe. Aí eu tinha que ficar lá até dormir, para depois ela me tirar de lá, colocar na cama e tudo mais. Mas acordado, não deitava sozinho de jeito nenhum. Ou seja, isso por si só, da natureza humana, é uma confiança que um filho tem com uma mãe. O filho confia tanto numa mãe ao ponto de, fazendo uma coisa bem infantil mesmo, de achar que se ele estiver do lado da mãe dele, agarrado nela, alguém quiser matar ele, a mãe vai impedir. Se alguém quiser, sei lá, fazer qualquer tipo de maldade e a mãe não tiver condições físicas para poder impedir, quando o filho está ali perto da mãe, por mais que ele ainda esteja com medo, ele tem a segurança. Eu estou com a minha mãe, ninguém vai fazer mal nenhum para mim. E muitas das vezes, até quando faz arte, né, quando faz algum tipo de presepada na rua, corre para o lado da mãe para a mãe defender. Às vezes, fez uma bagunça, e aí o vizinho vai brigar com a criança, sei lá, e aí vem, corre para o lado da mãe, para a mãe poder defender. E aí depois, nos contextos de escola, né, quando acontece um problema lá, e aí o filho arrumou uma briga com o coleguinha, enfim, qualquer coisa do tipo, aí a mãe vai lá na escola, o filho chama a mãe para ir lá na escola, para a mãe resolver para ele. Ou seja, o nome disso é paternalidade, ou seja, a confiança que eu tenho com a minha mãe de proteção, de conforto, de esperança, de saber que eu tenho alguém para poder me ajudar nas dificuldades. Essa é a devoção que nós temos com Nossa Senhora. É a devoção de quando estar desprotegido, me apegar a Nossa Senhora e falar, minha mãe me protege. Quando estou com medo de se apegar a minha mãe e falar, nada é maior do que minha mãe. Se alguém quer me fazer um mal, Nossa Senhora vai me proteger. Se alguém quer trazer um mal para o meu país, quer que alguma ideologia nefasta da dentro da minha nação, me apego a Nossa Senhora através do Santo Rosário, da oração, da devoção, e minha mãe vai me proteger. Ou seja, isso é devoção terna. Quando eu tenho isso com a mãe, eu passo a ter também com o pai. No caso, né, humanamente, se eu tenho confiança com minha mãe, eu tenho confiança no meu pai. No caso espiritual, quando eu recorro a Maria, na verdade, eu estou recorrendo ao próprio Deus, porque ao invés dela pegar e ela fazer o que ela faz, fazer tudo o que ele vos disser, e ela vai lá no seu filho Jesus, intercede por ele, intercede a ele e fala: meu filho, o meu outro filho está precisando disso, está com esse problema, está com essa situação, o que nós podemos fazer por ele? E aí Jesus vai lá e dá toda a autoridade para ela, e ela vai e realiza aquilo que é necessário, mas porque o seu filho Jesus ali permitiu. Isso é a devoção terna. Depois, nós temos a devoção santa. O que é a devoção santa? É a devoção, né, que faz com que nós evitemos o pecado e que nós imite as virtudes de Maria, imite a santidade de Maria de modo particular, de modo individual, de modo profundo e de modo obediente. É de olhar para Maria e falar: Maria, a santa de todos os santos, rainha dos apóstolos, mãe de todos os viventes, aquela que existe nela toda a grandeza ao ponto de um anjo descer e falar com ela: encontrastes graça diante de ti. Aquela qual na sua visita a sua prima ainda fala com ela: de onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor.
essa é a devoção que eu tenho com Maria. E quando eu tenho essa devoção, eu vou sempre buscar evitar o pecado, eu vou sempre evitar buscar aquilo que é ruim para minha alma, aquilo que é ruim para minha vida. E aí vai para o último ponto, que é a obediência. Fala-se, né, obediência cega, uma oração contínua de entender que eu necessito todos os dias ter uma mortificação diária, que eu tenho que todos os dias buscar uma pureza divina, porque humanamente nós não somos puros, humanamente nós somos incapazes de alcançar essa pureza, de uma caridade ardente, de buscar todos os dias ser caridoso comigo, caridoso com o meu próximo, amar a mim e ao meu próximo como a ti mesmo, né? E depois uma paciência heróica. O que seria essa paciência heróica que precede uma doçura angelical? Essa paciência heróica é eu estar completamente dotado de uma sabedoria divina. Porque o termo paciência heróica, podemos dizer que seria o quê? Uma pessoa tá ali gritando com você, te caluniando, brigando, mano, um monte de problemas com você. E você, heroicamente, porque humanamente, vamos ser sinceros, quando uma pessoa aponta o dedo para a gente, a vontade que dá é apontar 10 para ela, essa é a realidade, vamos ser sinceros, humanamente, ninguém tem sangue de barata, mas quando eu tenho essa devoção santa, eu tenho uma paciência heróica ao ponto de aquela pessoa se sentir até constrangida de tanta porcaria que ela falou comigo e eu simplesmente não a respondi, não agi na mesma proporção, não agi da mesma maneira. E isso faz com que a pessoa olhe para mim e fale que essa pessoa é maluca, essa pessoa, o que essa pessoa tem? E aí, depois, muito tempo, ela vai descobrir que você era devoto de Nossa Senhora. E aí, fala, cara, que doçura, que sabedoria, porque eu estava explodindo de raiva, eu xinguei ela de tudo quanto é nome, por ela poderia ter me dado um tiro se ela tivesse um revólver na mão ali, mas ela foi doce e paciente, ao ponto de esperar com que a minha ira passasse, e hoje eu tenho que sentir um constrangimento de ter sido um tolo, um idiota, de agir daquela maneira. E isso só Nossa Senhora é capaz de trazer para a gente uma doçura divina, uma doçura angelical, uma paciência heróica e uma sabedoria divina. Essa sabedoria divina, quando a gente lê no livro de Eclesiastes, né, fala lá que toda sabedoria provém de Deus. E toda sabedoria para prover de Deus na vida de alguém que é devoto de Nossa Senhora é porque Nossa Senhora possibilitou que você, através de um entendimento angelical e divino, pôde alcançar aquela sabedoria, a sabedoria ao ponto de, em situações adversas, agir com tanta calma, com tanta tranquilidade e até constranger as pessoas com isso. Deixa eu ver se no slide vocês têm as demais devoções. São 8h20. Devoção constante, a devoção desinteressada. Só lá chegou 50 minutos. Sabe me dizer, eu comecei 7h30. Já deu. Galera, então eu vou parar aqui nessa devoção constante. Depois tem a devoção desinteressada. Deixa eu aproveitar onde vai. E o slide para aqui. Mas aí depois da devoção desinteressada, nós vamos estudar a questão da essencialidade de Nossa Senhora para a igreja, né? E depois o contexto de Nossa Senhora na igreja primitiva. E, por fim, os dogmas, né? A maternidade universal de Maria, depois nós vamos entrar no dogma, deixa eu ver qual é o próximo que está aqui, para falar certinho, para poder não sair da ordem, né? Na ordem que está aqui para mim, na ordem está Maternidade Divina, Imaculada Conceição, Maternidade Divina, segundo, aliás, Virgindade Perpétua, né? Depois o terceiro, Imaculada Conceição, e o quarto e último dogma é o dogma da Assunção, né? Que é o mais contemporâneo de todos. E aí vamos finalizar, talvez, acredito que na próxima aula,
o nosso tema mariano. E aí depois nós teremos as dúvidas. Eu vou rezar para a gente finalizar aqui. E aí, se alguém tiver dúvida, né, pode perguntar aqui, a gente fica aqui no finalzinho para a gente responder. Tá bom? Cadê? Aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus, e a vossa Santíssima Mãe Virgem Maria, pela noite de hoje, primeiramente pelo dia, né, por tudo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós fizemos, realizamos, aquilo que conquistamos, aquilo que perdemos também, aquilo que vai ficar para o dia de amanhã, Senhor, nós colocamos em tuas mãos e te agradecemos para que nossa vida possa estar sendo guiada e retida sempre na tua boa vontade, seja nos afazeres humanos como também nos afazeres espirituais. Obrigado pela noite de agora, pelo aprendizado que adquirimos, por todos aqueles que participaram, aqueles que vão de modo virtual assistir a essa aula, e te pedimos, a Deus, que possa nos dar força todos os dias a perseverar, a continuar, sem esmorecer, sem voltar atrás, para que nós possamos, assim, edificar, aumentar e aperfeiçoar a nossa fé na vossa Santa e Mãe Igreja. Obrigado, a Santíssima Virgem Maria, por nos cobrir nessa formação de hoje, em todos os dias, no ontem, no hoje e sempre, e que ela possa passar à frente de tudo aquilo que rege as nossas vidas. Te pedimos assim e assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vânia, obrigado. Você tem dúvidas? Não, tudo certo. Tá joia? Tudo certo. Qualquer coisa, pode me perguntar depois na igreja, no WhatsApp, fica à vontade, tá? Tá jóia. Um abração. Fica com Deus, tá? Abração, Deus, fique com Deus também. Boa noite aí. boa noite. Tchau. Tchau, tchau.